Graça e paz, bom dia, que Deus a todos abençoe. Vamos à leitura da palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5, do 13 em diante. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrar-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Graças a Deus pela sua palavra. Nós temos feito uma introdução, algumas reflexões sobre a oração no, no plano de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma apresentação de uma espiritualidade saudável, compatível com o que a palavra de Deus ensina. A oração torna-se fundamental na vida do cristão. Pegando os manuais, os guias, os comentários, a Bíblia sempre nos apresenta a oração como algo que deve se tornar uma constante na nossa vida. Somos sempre exortados a orar, a orar, a orar. Nós falamos alguma coisa sobre as nossas dificuldades de estabelecer alguns princípios e fundamentos na prática da vida de oração, quando confrontados, né, algumas pessoas usam como pretexto, né, o fato de Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, majestade, força, poder, já ter tudo decretado, ter tudo preparado, ter tudo organizado, né? A palavra de Deus se cumprirá perfeitamente, a palavra de Deus se cumprirá totalmente de acordo com o que ele declarou. E como se encaixa a oração em relação a tudo isso? Olha, a oração faz parte do propósito de Deus. Os planos de Deus não serão nunca jamais frustrados. A Bíblia declara inúmeras vezes, e isso é fato, nós concordamos totalmente com isso, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porém a nossa nem sempre o é. No mundo em que nós existimos e vivemos, não existe somente a vontade de Deus. Existe a vontade dos homens. Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos anseios e as nossas perspectivas. E em diversas ocasiões, em vários sentidos, a vontade humana se opõe à vontade de Deus. Esse é o ensinamento de toda a Bíblia. No mundo em que existimos e vivemos, não tem somente as vontades dos homens, porque se fosse tão somente as vontades dos homens, já seria difícil ou quase impossível. Mas para dificultar um pouco mais, existe um inimigo verdadeiro. Existe um inimigo verdadeiro que algumas pessoas não, não consideram, mas ele faz oposição a Deus e ele faz oposição à humanidade. Na verdade, a obra do diabo, de Satanás ou do Satã, é tentar tomar para si a adoração que pertence única e exclusivamente a Deus, através do nosso Senhor e Cristo. Então, há várias vontades atuando no mundo, e a palavra de Deus declara que prevalecerá a vontade de Deus. Então, por que orarmos? Para que nós nos mantenhamos em comunhão com Deus e as nossas vidas estejam
em sintonia com a vontade de Deus, com os ensinamentos de Deus, com os decretos de Deus, com o plano de Deus. Se tudo que Deus declarou e disse é verdadeiro, isso acaba se tornando algo fundamental para a nossa vida, fazermos parte desse propósito, desse plano de Deus. A espiritualidade não é necessariamente, né, não tem o objetivo específico de transformar a quem quer que seja numa pessoa diferenciada, né? Que nós diríamos assim, um tipo esquizoide, né? Um tipo caricato, né? No andar, no falar, no vestir-se, na maneira como se comunica com as demais pessoas. Não é esse o objetivo de se desenvolver uma espiritualidade saudável e equilibrada. O propósito é para que a nossa vida esteja em comunhão, esteja em sintonia, esteja em harmonia com aquilo que Deus declarou, com aquilo que nós acreditamos que é a verdade da palavra de Deus, em harmonia, em sintonia com o que foi ensinado há séculos e séculos e séculos, o que tem atingido, impactado a vida de milhões e milhões de pessoas através da história. Quando se fala em espiritualidade, em maturidade cristã, né, não estamos falando em tipos estranhos, nós estamos falando assim, vida vivida em comunhão com Deus de acordo com a vontade de Deus. Não com a ideia que alguns têm de se beneficiar disso. Não com o pensamento que alguns têm de que seria possível usar em benefício próprio, em proveito próprio, essa comunhão com o Pai. Há algumas coisas que nós falamos aqui, que nós pretendemos abordar nessas questões de disciplinas espirituais, de práticas. A oração é um mandamento, a oração é uma ordem. Né? Algumas coisas podem ser desenvolvidas naturalmente pelo indivíduo, pelo ser humano, sem necessariamente ter um vínculo religioso ou espiritual de fato. Algumas coisas são inerentes à condição humana, né? à mente humana, à intelectualidade, ao poder da vontade humana. Né? Mas não é nisso que nós queremos nos apegar agora. Quando falamos de oração, esse é um texto que eu gosto muito. Esse é um texto que me orienta há muito tempo. É o texto de Tiago. Tiago é um livro de sabedoria, né? Tiago seria o equivalente ao livro de Provérbios do Novo Testamento. Nós acatamos os ensinamentos dos livros do Antigo, dos livros de sabedoria, né? Dos livros da Bíblia judaica, que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Nós aceitamos e reconhecemos como inspirados, fazem parte da nossa vida, da nossa fé também, mas nós temos aqui a praticidade apontada pelo Tiago. Ele fala de oração, ele fala de oração como um reflexo da nossa fé. A vida de oração, a dedicar-se à oração é um reflexo da nossa fé, da nossa confiança, da nossa dependência em Deus. E Tiago fala da oração em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso que nós falamos anteriormente, né? A oração não é só no momento da necessidade ou as aflições não devem ser um obstáculo para que se mantenha uma rotina, um hábito de orar. Se acreditamos que Deus pode todas as coisas, e Ele de fato pode, tudo aquilo que Ele se comprometeu a realizar são possíveis, algumas são impossíveis para nós. Quando falamos que Deus fará o impossível, não é esse o ponto. Deus fará o impossível quando referindo-se à nossa perspectiva em relação à nossa fragilidade, à nossa dificuldade. O que é impossível aos homens é perfeitamente possível para Deus. Deus realizará os impossíveis da nossa vida. Em resposta à oração, em resposta à oração. Deus estabeleceu esse método, essa dinâmica para que mantenhamos uma vida de comunhão. E nós precisamos orar sim, para fazer os céus se lembrarem da verdade da palavra de Deus. Não, para que nós não nos esqueçamos em momento algum
de qual é a boa, perfeita, né, maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. Tiago aqui ele começa apresentando, ele cita o exemplo de Elias, o profeta Elias. Entre os judeus, né, você tem Moisés e você tem Elias. Elias no momento de crise, no momento de aflição, né, no momento de mais um daqueles momentos de dominação estrangeira que Israel passou, né, e aqui o texto refere-se ao período em que uma mulher estava no poder, né, a Jezabel, uma governante implacável, né, que dominava desde o rei até a religião do povo. Né? Era uma mulher incrivelmente poderosa e incrivelmente eficiente no exercício, né, do seu reinado, do seu governo. Nenhum compromisso com o Deus de Israel, nenhum compromisso com a verdade da palavra de Deus. E naqueles dias, Deus levantou esse homem, Elias, que confrontou a religião estatal, a religião comprometida, o sacerdócio institucionalizado pelo Estado. Jezabel, né, sustentava, coordenava, dirigia toda uma instituição religiosa. Se o povo gosta de religião, eis aqui uma religião para eles. Né? O povo gosta aqui o povo é chegado em profecia. Então, os sacerdotes são profetas também. Pronto. Você dá ao povo o que o povo quer. Qual é a arrogância? Né? É tentar fazer prevalecer de decretos estatais, né? De uma posição estatal, de um culto à soberana, no caso, a Jezabel, né? De uma adoração a falsos deuses sustentada pelo Estado, mas de maneira tal em que ela também era cultuada de alguma forma, que ela também era adorada, porque os profetas de Israel, homens inspirados por Deus, não poupavam ninguém, colocavam a própria vida em risco, né, colocavam a própria segurança em risco para expressarem a verdade de Deus, que muitas vezes era direcionada também aos governantes, né, com o intuito de desmascarar a hipocrisia daqueles que governam, dizendo que temem a Deus e não o temem. Então, nesses dias, surgiu Elias, não nos dias de Tiago, muito anterior. Tiago está usando Elias como uma referência. E Tiago faz um comentário aqui absolutamente, absurdamente estarrecedor para algumas pessoas. Algumas pessoas querem acreditar, né, tendem a imaginar que o profeta, que o sacerdote, que o rei, eram pessoas incomuns. Né? Não, eram pessoas perfeitamente comuns. Tiago fala aqui, ó, de Elias era pessoa frágil como nós. Elias, o que há diferente em Elias? O que há de diferente no profeta? O que há diferente na vida daquele que serve a Deus? A diferença é o agir do próprio Deus. Em termos de estrutura física, psicológica, emocional, intelectual, moral, Elias é apresentado aqui como um homem tão frágil como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Se você prestar atenção nesse texto aqui, você chegará à conclusão que nós não devemos permitir nem que os nossos mais terríveis fracassos, se é que há, nem que o nosso insucesso, nem que a enfermidade, nem que qualquer acontecimento ou eventos de qualquer natureza nos impeçam de manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Nem o pecado. Nem o pecado deve ser um impedimento. Nem o pecado deve ser um ponto final. Porque a vida de fé, a vida voltada para a comunhão com Cristo Jesus, com o nosso Senhor, é uma vida vivida na esperança. É uma viva esperança. Então, nem o pecado pode ser tido como um ponto final.
talvez ponto e vírgula. Mas a nossa história deve continuar, a vida das pessoas deve continuar. E a oração é um mecanismo, a oração é uma dinâmica fundamental para isso. O Tiago fala, na doença, no sofrimento, está alguém sofrendo? Ore. Ore, clame, apresente a sua súplica a Deus, apresente o seu lamento, apresente a sua dor, apresente a sua angústia. Há alguém encorajado, ou seja, está entusiasmado, está feliz, as coisas estão correndo bem, tudo ou quase tudo na sua vida está dando certo, você está vendo resultados naquilo que você faz, nos seus planos, os seus planos estão sendo estabelecidos por Deus, as coisas estão acontecendo conforme o planejado e esperado, cante louvores. Por quê? É uma oração, o louvor, a louvação é uma oração. É uma oração de alegria, que manifesta a alegria, a gratidão, né, que exalta o poder, a magnitude de Deus. Um coração alegre, cheio de êxitos, de bons resultados, contagia positivamente os outros, aqueles que estão em volta. Então, no sofrimento e na alegria, ore. Tem alguém doente, tem alguém acamado, tem alguém que não consegue orar, tem alguém que está num momento desesperador, chame os presbíteros, eu gosto mais da palavra anciãos, né? Ancião não tem nada a ver com idade, né? Porque tem pessoas aí que diz que está na fé, na comunhão, já tem quase um século lá, né? Já tem até uma ala da igreja já com o nome dele, já tanto tempo faz que ele está ali. Mas não é necessariamente um ancião, não é necessariamente um presbítero. Nós temos hoje um corpo de ministros ordenados, né, que não gostam de ser chamados profissionais da fé. Se não são profissionais, são o quê? Ah, somos servos de Deus ordenados, então tem que se comportar como tal. Tem que se submeter ao que a palavra de Deus ensina. Tem que estar apto a agir de acordo com a expectativa criada em função de um ministro, de um servo do Evangelho. A palavra de Deus declara aqui: está alguém doente? Chame os presbíteros, os anciãos, os mais velhos, e estes orem sobre o enfermo, ungindo-o com óleo. A oração é uma prática. E nesse texto aqui, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Há uma expectativa de cura. Ah, mas é uma cura emocional, psicológica? É uma cura. Por quê? A pessoa está com um problema emocional, psicológico? Porque alguém está morrendo e você vai curar a emoção. Não, a pessoa que está morrendo, os presbíteros vão orar sobre ela e essa pessoa vai ficar curada emocionalmente. Vem cá, é o fígado, é o pulmão, são tantos os problemas que afligem o corpo humano. A expectativa aqui é de resultado. A expectativa aqui é de uma cura. A palavra de Deus não está isentando ninguém da responsabilidade de procurar um médico. Eu entendo que se a pessoa acha que, percebe, né, esse negócio de achar não adianta, o brasileiro ele acha sem ter procurado, né? Tem um exército de pessoas aí, homens e mulheres, achando. Eu acho, né? Então o brasileiro gosta de achar. Mas a palavra de Deus não isenta ninguém da responsabilidade de procurar auxílio e cuidado médico. Tá? Não isenta ninguém da responsabilidade. Os mais antigos, né, eles gostam de usar uma ilustração. Toda ilustração, quando você está tentando desmascarar a falácia de alguns, ela pode parecer grosseira até certo ponto. Mas vejamos, tem alguém se afogando. Saiu, foram nadar ou pescar, caiu do barco, está se afogando. Você vai orar pela pessoa que está se afogando? A pessoa está lá se batendo na água, lá, desesperado, engolindo água, pedindo socorro. Você vai reunir, vamos orar que o irmão está se afogando?
Pode ser que algum louco faça isso, mas as pessoas vão tentar ajudar aquela pessoa como? Jogando um salva-vidas, uma corda, tentando retirá-lo da água. É uma necessidade objetiva, é prática. A oração não tem vínculo com a loucura, com o deslocamento da realidade. A oração é uma prática na vida de pessoas conscientes. Conscientes da realidade, conscientes das dificuldades desta vida, conscientes das realidades deste mundo, inclusive conscientes das realidades de um mundo além desse, no qual nós vivemos e existimos. Então, eu sou muito prático em relação a isso. A pessoa acha, então se você acha, procure um médico. Se você não está se sentindo bem, procure um médico. Só ele tem autoridade para diagnosticar. A autoridade e o conhecimento. Porque qualquer um, às vezes você olha para a pessoa e fala, mas essa pessoa não está nada bem. Você está bem? Você está com algum problema? Não, estou bem, não, só assim mesmo. Então tá bom, o problema é seu. Fica aí na sua. Não é melhor procurar um médico, você quer ajuda, quer ir no hospital? Então nós sempre falamos de oração nesse sentido. Se a pessoa está doente, procurou um médico, o médico diagnosticou que há um problema. Ah, o médico disse que eu não tenho nada. Bom, alguma coisa você deve ter, então procura o psiquiatra. Se você nunca está bem, e organicamente, fisicamente você está bem, mas eu sinto, procura um psiquiatra, procura alguém para te ajudar a descobrir o que é que está acontecendo. Mas na questão da enfermidade, a palavra de Deus deixa muito claro. Junto a esse cuidado de procurar a ajuda que já existe, de procurar o auxílio que existe, de aceitar o tratamento que já existe, porque a medicina oferece tratamento, né? Acompanhamento, oferece uma série de recursos para que a saúde da pessoa seja restaurada, para que a pessoa seja curada das suas enfermidades ou doenças, ou que de alguma maneira possa minimizar o sofrimento do indivíduo doente. Então, paralelo a esse cuidado, a oração também é fundamental, a oração também é muito importante. Inclusive hoje há uma dificuldade em relação à estrutura e os modelos de tratamento, né? A questão da hospitalização, né, de toda essa estrutura médico-hospitalar, como funciona hoje em dia, né? Há toda uma indústria, toda uma estrutura montada com vistas ao cuidado do enfermo. E nem tudo foi planejado, nem tudo foi pensado de maneira tal que esta pessoa que está sendo cuidada ou tratada seja também auxiliada e cuidada no que diz respeito às suas convicções religiosas e pessoais. Então, o cristão, independente do grupo a qual ele pertença, ou no estágio em que esteja a sua fé, é importante levar a sério o que está na palavra de Deus. Em alguns casos, talvez seja melhor não chamar ninguém. Em alguns casos, talvez seja melhor não chama. Não chama. Porque se a pessoa não acredita, se a pessoa não aceita sobre ela essa expectativa, essa responsabilidade, essa realidade de que a palavra de Deus, a própria Bíblia, cria uma expectativa de que na vida daqueles que vivem na comunhão da fé, a oração pode trazer a cura, então não chama essa pessoa. A menos que você tenha a necessidade, a carência, né, de que tem alguém lá segurando sua mãozinha, dando tapinha. Não, você vai ficar melhor, tá? Já está no hospital, está tomando remédio. Bom, aí é outro problema, né? Aí não tem nada, aí não tem relação com o que está escrito na palavra de Deus. Há uma expectativa de cura. A própria palavra de Deus deixa claro.
Por que é uma expectativa de cura? Porque uma vida sem esperança é uma vida lançada no desespero. É claro que existem aí oportunistas de todos os lados, né? Há pessoas que se aproveitam do doente, da família do doente, nesses momentos de fraqueza ou nesses momentos de desespero. Algumas pessoas têm dificuldade quando são confrontadas com a possibilidade e a realidade da perda do ente querido. Algumas pessoas, apesar de terem vivido uma vida longa, ainda não estão preparados para o simples fato e verdadeiro de que a vida humana é finita. É finita. O ser humano, se tem um prazo de validade, está escrito lá de dentro. Porque olhando, ninguém sabe. Ninguém sabe. E é disso que Tiago está falando. Né? É sobre esses aspectos da vida, da realidade, que Tiago está falando. Essa expectativa de fé, essa esperança de cura, essa esperança de que o espírito de vida te mantenha vivo, não isola você dos benefícios que existem no mundo de hoje. Não isenta você, como pai, como mãe, de levar seu filho regularmente aos médicos. Alguns selvagens, alguns cafajestes, alguns criminosos, alguns bandidos, né? Eu penso nessa perspectiva que essas pessoas são isso. O sujeito tem um plano médico aí que só o que ele paga de hospital dá para sustentar 10 famílias, né? Ele paga no plano lá sem nem usar. Para ele tem um plano que dá para sustentar 10 famílias. Mas para os outros, ele fala que quem tem fé não precisa ir no médico, não precisa tomar remédio, não precisa tomar vacina, porque quem tem fé, Deus vai curar. Esses animais estão mundo afora, né? Temos centenas deles, né? Temos talvez mais do que centenas, mas nós falamos nos referindo àqueles que têm uma projeção, que têm um alcance, né? Que se atrevem, né? Esses homens se apresentam como homens de Deus, mas são homens demônio. A verdade é essa, são homens demônio. Né? Não vou falar que tá endemoniado, não. É o caráter mesmo do indivíduo, porque espiritualidade é com vistas à formação do caráter. O sujeito não tem o caráter de Cristo. O sujeito tem o caráter do mundo. Né? Se você, a cara do sujeito está estampado lá, uma nota lá em dinheiro. Então existem os manipuladores. Existem os manipuladores. Se você tiver, porque aí quando eles falam a fé, não é mais a fé que está escrita na Bíblia. Eles falam de uma fé verdadeira, de uma fé santa, de uma fé especial. Eles inventam um acréscimo para tentar justificar esse ato de cooptar a mente humana a depender deles. A depender deles. A Bíblia não nos ensina a dependermos do ministro, do evangelista ou do pastor. A Bíblia nos ensina a dependermos de Deus. E o agir de Deus e o mover de Deus através da história, através da humanidade, vai muito além as limitações do que é a igreja hoje. Essa é a derrota da igreja hoje. Esse é o fracasso da igreja hoje. Não sei se você viu, assistiu ao vídeo quando nós falamos, né? O Espírito de Cristo habita na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Tá, mas o Espírito Santo não habita na igreja como a água depositada num recipiente ou num vaso. Porque algumas pessoas que se apresentam como espirituais, eles agem como se o Espírito Santo estivesse confinado e limitado à vida deles e ao agir deles. E o que nós aprendemos pela palavra de Deus é que não é nada disso. A habitação do Espírito Santo é com vistas a um propósito. Agora, o Espírito Santo não é prisioneiro da igreja. O Espírito Santo não é refém da igreja.
Se nós pegamos a história da igreja, né, os primeiros 100 anos, está ali, da dificuldade, tá 200. Aí depois, quando a igreja chegou à conclusão de que o Espírito Santo é dela, que ela tem o controle, que ela tem o domínio, que ela tem a exclusividade do agir do eterno e soberano Espírito de Deus. Olha a arrogância. Porque a igreja se tornou uma coisa muito diferente do que a palavra de Deus ensina, a tal ponto de homens em nome de Cristo sair por aí matando, né? Fomentando guerras, destruindo vidas. E isso durou séculos. E muitos até hoje, ah, protestantes, evangélicos, vou ficar só assim nessas duas palavras, porque há movimentos outros aí que, na nossa opinião, não vamos nem dizer que se perdeu, né? Muitos hoje ainda imaginam o Espírito Santo como que refém da igreja, como que refém do corpo de Cristo. E alguns vão além. Alguns vão além, né? Insinuando e às vezes até dizendo falsamente que o Espírito Santo atua nesse corpo aqui de ministro, né, de presbíteros, de bispos, de superintendentes, supervisores, exclusivamente. Nós não pensamos dessa maneira. Nós não pensamos desta maneira. Porque o espírito de vida é o mesmo que sustenta a vida do universo todo. Deus age muito e poderosamente através da igreja, mas não exclusivamente. Porque às vezes a igreja não está nem aí para Deus. Porque se Deus fosse depender exclusivamente da igreja, esse mundo já estaria completamente destruído faz muito e muito e muito e muito tempo. Eu ouvi de um pastor, quase tudo que eu falo diz respeito a muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Por quê? Porque eu me dedico mais aos meus estudos, de vez em quando eu acompanho um ou outro, mas eu evito até para evitar ficar parafraseando, né? Eu gosto da ideia de que o vocabulário, de que as ideias, de que os conceitos que eu apresento aqui, muito embora não sendo meus exclusivamente, eu partilho dessas opiniões, desse compromisso, né? Agora, o vocabulário, a expressão, o raciocínio é meu, né? A fé não, a fé é de muitos, mas o raciocínio é meu. Mas eu ouvi um pastor falando e eu gostei dele, né? A igreja, ela precisa ser igreja. A igreja está muito preocupada em ser muita coisa, só não é igreja. E os evangélicos também entraram nessa paranoia. Em algum momento, a igreja ocidental, ela quis abraçar o mundo. E ela foi incorporando tudo. Vivendo numa cidade pequena, né, cidade de 100 mil habitantes ou menos, nós temos poucos recursos e quase nenhum acesso local, por exemplo, a teatro, atividades de recreação, de lazer. Os eventos, as possibilidades são pequenos. É um cineminha aí que está aí, né? Uma cidade que há 50 anos atrás tinha dois, hoje tem um cineminha, é um teatro municipal que é usado para quase tudo, mas você não tem uma empresa de teatro, você não tem uma companhia de dança ou eventos assim. Tem algumas poucas atividades na área de cultura, de lazer, de recreação, mas é pouca. E as igrejas acabam abraçando essa, essa necessidade humana de algum lazer, de recreação, de alguma atividade cultural, atividade artística e por aí afora.
E para tentar justificar o que antes alguns selvagens falavam que era tudo era pecado, né? Ah, não pode jogar nem futebol de botão, que era pecado. Quantos jovens não foram excluídos das igrejas, né? Porque queria jogar futebol. Meu Deus do céu, não é jogo. Você vê o nível de incoerência, né? De falta de compromisso, de comprometimento com a realidade que havia, que imperou em muitas e muitas vidas. Mas ao contrário do que foi no passado, que não podia nada, né? Só podia trabalhar, né, e ir na igreja, ter seu casamentinho, sua vidinha lá limitada, pelo menos para o povo, né? Essas pessoas, esses homens hoje, alguns já estão morrendo, outros mudaram de ideia, viram que era um absurdo, aos poucos foram se reorganizando, viviam no medo, não viviam na fé, viviam no medo. E hoje apresenta-se tudo como atividade religiosa, quando não é. Quando não é. Teatro é teatro. Se o tema da peça é um tema religioso, tá, mas é teatro. Dança é dança. Tá? O lazer, a recreação, a arte, a pintura é pintura. Ah, é chamado de arte sacra. Por que chamado de arte sacra? Porque a motivação do artista é um elemento religioso. Mas a arte em si não é comunhão. A arte em si não é vida em Cristo. A arte em si não é o propósito de reunir a igreja como corpo de Cristo para adorar a Deus e para cultuar. Então nós vivemos hoje situações aí paradoxais. Ocupa-se com tudo, com tudo, com tudo, mas esse tudo também é usado algumas vezes para aliviar a pressão da verdade do que a palavra de Deus ensina. Eu não estou dizendo ou insinuando que todas as pessoas são curadas ou têm que ser curadas, ou que mas todos os ministros têm que ter essa expectativa, essa esperança. Meu Deus, eu quero ser instrumento, eu quero ser instrumento da tua palavra e da tua verdade. Tenha misericórdia, se compadeça, abençoa essa vida e manifesta a cura. Qual o problema? Qual o problema de uma oração sincera? Qual o problema de aceitar sobre os ombros a resposta? Porque recebe o pagamento. O tapinha quer. A reverência também é aceita. Mas e o peso? E o peso de expressar na sua vida a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo? Qual é a diferença na vida de oração para uma eficácia, para uma vida plena? A diferença é total. Mas por que você fala isso? Porque as pessoas têm mentido. Porque a igreja tem mentido. A igreja tem apresentado, muitas vezes, um mero rascunho da pessoa de Cristo. Uma, uma silhueta, um rabisco. Não, mas nós proclamamos o evangelho todo para o homem todo, para... Não, não é verdade. O empenho evangelístico, que não é empenho evangelístico, né? É proselitismo puro. Proselitismo é. Não, vamos aumentar as nossas fileiras. É proselitismo. Porque a proclamação do evangelho, sob essa perspectiva da espiritualidade cristã, de vidas maduras, porque o apóstolo Paulo fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, do judeu, do grego. Por que Paulo fala: não me envergonho do evangelho? Porque apresentar o evangelho de Jesus Cristo é sinônimo de apresentar o próprio Jesus Cristo. Vidas em comunhão com Deus.
vidas habitadas pelo Espírito de Deus, vidas que expressam o amor, a graça, a misericórdia, a paz de Deus, vidas vividas pela fé. Pode ter um exército de tagarelas aí falando de Jesus Cristo. Milhares e milhares. Mas a pregação do Evangelho, a comunicação do Evangelho, conforme ensina a palavra de Deus de fato, é apresentar a pessoa do Cristo vivo aos necessitados. A quem precisa do Cristo, aos pecadores, aos doentes, aos moribundos. Ah, mas você está exagerando. Eu estou exagerando? Eu estou exagerando? É exagero meu? É exagero meu dizer que a palavra de Deus criou essa expectativa, e é uma expectativa intensa, que nos humilha. É uma expectativa que derruba toda a arrogância, joga no chão. Por que não apresentamos aqui métodos como orar, né? Alguns como bebezinho, né? Papai do céu. Ah, tem que ser de joelho. Ah, pode ser em pé. Ah, eu já não tenho mais idade, nem saúde, nem paciência para essas coisas, né? Porque a oração, ela deve ser com sinceridade, com franqueza, com humildade, com devoção, com dependência, com humilhação a tal ponto de reconhecer que a nossa vida é Deus. Por isso que eu falei, o cristão não é muito respeitado hoje em dia. O cristão não é muito respeitado hoje em dia, porque ele não parece com Cristo. Você pode reunir as igrejas para o que você quiser. Faz lá o barulho, tem a alegria, isso aqui, mas não expressa a pessoa de Cristo Jesus para um mundo que dele necessita. Tanto que pessoas estão chegando a Jesus Cristo mundo afora sem a igreja, porque a igreja está atrapalhando. A igreja chega com uma filosofia, com uma metodologia, com um projeto político, com um projeto educacional, com 1000 projetos, mas não tem Jesus Cristo. Não expressa Jesus Cristo. É um rascunho, parece que é uma sombra. Dá a impressão, são cristãos mesmo, vocês falam desse Jesus aí. Tem a ideia, né? Se prestar atenção, né? Se prestar muita atenção, parece que estão falando desse Jesus Cristo mesmo. Por quê? Tem essa expectativa na palavra de Deus. Jesus Cristo é aquele que alimentou multidões de famintos. Né? Jesus Cristo alimentou multidões. Jesus Cristo curou inúmeras pessoas. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Pessoas vinham de todos os lugares para serem curadas. Muitos iam para testar. Alguns iam para testar, outros para ver o que estava acontecendo. Mas aqueles que necessitavam procuravam a Cristo. E eram curados. Tem gente que não tem dificuldade, né, dessa questão da demonologia, né? As pessoas terrivelmente endemoniadas eram libertadas. Não eram alvo de espetáculo, de humilhação, não eram avacalhadas nem achincalhadas. Não eram submetidas a um triste espetáculo de exorcismo barato. Eram libertadas. Suas vidas eram purificadas. Suas vidas eram tocadas pela presença de Deus, que é luz. Nele não há trevas. Então, a oração, a vida de compromisso com a palavra de Deus, a vida de compromisso com a palavra viva, com o próprio Deus, a vida regida, dominada, controlada, a vida que busca harmonia, comunhão, alinhamento, sintonia
como Espírito de Deus, ela também é uma vida vivida debaixo da expectativa de que haverá resultados. Quais resultados? Aqueles que a palavra de Deus ensina, aquele que Cristo ensina. Eu sei que nos dias de hoje, né, Marcos, você também está criando expectativa em relação às pessoas. Eu estou dizendo a verdade daquilo que eu acredito, a verdade daquilo que está escrito. Por quê? A pessoa pega o seu doente, a pessoa pega a sua dor. Acredito, imagino que esteja sendo tratado, que tem um diagnóstico, tem um médico. A situação é grave. A pessoa coloca esse indivíduo numa ambulância, às vezes. Gasta o dinheiro que não tem. Leva até a porta de alguém que diz que é capaz de curar. Gastou tempo, gastou dinheiro, depositou sua fé, sua esperança, sua expectativa. Aí depois esse alguém joga na cara que você não tem fé. Como não tem fé? Eu sei de pessoas que perderam a vida. Eu sei de pessoas que perderam a vida porque renunciaram ao tratamento médico correndo atrás desses charlatões. Eu sei de pessoas que demoraram a se submeter ao tratamento médico recomendado correndo atrás desses charlatões, né? Essas pessoas que se dizem capazes. Aí vai dinheiro, vai isso. Não vou citar procedimentos que eu não quero ofender a fé de ninguém. Até médicos também, charlatões, enganadores. Porque tem. Alguém anuncia na televisão que tem uma terapia experimental em algum lugar, na outra semana tem alguém oferecendo. Como? Não existe isso, não existe o tratamento. Não foi desenvolvido, é um experimento que está sendo realizado no instituto de pesquisa em algum lugar do mundo. Como é que esse sujeito aqui no interior do estado de São Paulo sabe fazer? Não sabe. Mas o desespero, o medo da morte, o medo de perder, leva muitas pessoas a serem enganadas, ludibriadas e perderem a vida, quando em alguns casos há tratamento médico que pode trazer, que pode levar a pessoa à cura. Isso é inadmissível. Mas há uma verdade também, há uma dimensão da verdade que é preciso ter uma expectativa de que a vida é um dom de Deus. A vida é sustentada por Deus. E a vida é restaurada por Deus. E a vida é eterna. A vida tem um peso eterno. A vida tem um peso eterno. A alma tem um peso eterno. A alma tem uma vocação para a eternidade. O compromisso do Evangelho é garantir que a eternidade seja passada em companhia, em comunhão com o Pai. Esse é o fundamento da pregação do Evangelho. Mas com a pregação do Evangelho, a apresentação do Cristo vive, há essa expectativa essa da qual nós não podemos fugir. Há um mundo de coisas sinistras ocorrendo na igreja, mas nós não podemos fugir da verdade. Então, Marco, o que você me fala? A quem eu procuro? A Jesus Cristo. Você procura Jesus Cristo. Você procura Jesus Cristo. Com muita força ou com pouca força, né? Não estou aqui preocupado com a dimensão, com a proporção, com a grandeza ou não da fé de quem quer que seja. Você procura Jesus Cristo em oração. Você procura Jesus Cristo em oração. Se você não sabe em quem confiar, é o que a Bíblia ensina. Jesus Cristo é confiável. Até o melhor dos homens, até aí, vamos imaginar que seja verdade. Gostaríamos que fosse. O que faz e acontece não pode ser superior a Elias. Não pode. Por quê? Porque Elias era homem frágil, igual a qualquer um de nós.
fragilidade por fragilidade, a sua pode ser instrumento nas mãos de Deus para trazer para a sua vida aquilo que Deus deseja e planeja. Fragilidade por fragilidade, você não precisa ficar nem se expondo a sua dor, os seus problemas, os seus fiascos, a quem quer que seja. Fragilidade por fragilidade, o Espírito de Deus que atuou na vida do profeta Elias é o mesmo Espírito que atua na vida da igreja. Pouco reconhecido, é claro. Muito manipulado no sentido de que as pessoas alegam ter essa comunhão com ele. Mas essa comunhão com ele é disponível a todos. Fragilidade por fragilidade, a minha serve para Deus. Fragilidade por fragilidade, a sua serve para Deus. A nossa fragilidade é instrumento da glória de Deus. Por isso, ore, confie em Deus. Creia nele, porque com certeza as bênçãos dele, a verdade dele se manifestarão na sua vida, nas nossas vidas. Deus te abençoe, querendo ele, retornaremos em breve.